Alô, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem. Quero ler com vocês em Romanos, capítulo 12, o verso 1, 2 e 3, na língua original, que é a língua grega, e vamos meditar um pouquinho na logia do Senhor, na palavra do Senhor. Vamos fazer a leitura. Παρακαλώ ρήμας αδελφόι διάτων οικητήρμον το Θεό, παραστεσάι τα σωμάτα, ρήμον θυσία δισοσάν, χαγία ευαριστόν το Θεό, τεν λογικέν λατρέαν ρήμον, καί με συσκεμάτι ζέστη, το αιώνι τούτου, αλλά μεταμορφώστη, te anakainosei tu noos, eis to dokimadesen, rima ti to telemato teo, to agaton kai evariston, kai teleion. Lego gardia tes caritos, tes doteeses, moi pantito onti en rimi me hiperfronem, par ro dei fronem, alafronem eisto sofronem, e casto ros ro teos, emericem metron pisteus. Muito bem, o que eu li aqui, eu vou traduzir para vocês agora, tá bom? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Muito bem, queridos. Esta passagem bíblica vai falar a respeito da nova vida em Cristo. E portanto, eu quero meditar em alguns termos grego aqui para termos uma compreensão mais profunda da palavra do Senhor. A primeira palavra que eu quero meditar com vocês é a palavra grega parakalô. A palavra parakalô significa chamado ao lado de. É da mesma raiz da palavra paraclito ou paracleto, que está falando concernente ao Espírito Santo, que vem para estar ao lado de alguém advogando uma causa. Então, quando Paulo diz, rogo-vos, irmãos, pela compaixão, ele quis dizer, eu estou ao lado de vocês, vos exortando, vos chamando pelas infinitas misericórdias de Deus. Paulo era um obreiro que gostava de estar perto dos seus obreiros, embora aqui é uma carta para os crentes que estavam na igreja de Roma, porém era como se ele estivesse ao lado de, confortando, exortando, trazendo aqueles crentes a uma edificação. E a outra palavra que eu quero meditar neste verso é a palavra oiktirmon, que é traduzido como compaixão ou misericórdia. E essa palavra aqui, ela está no plural. Isso indica que o Deus que está em foco aqui, Deus Pai, que as misericórdias dele são muitíssimas. A sua compaixão, ela não é apenas uma,
não é uma coisa no singular, mas as misericórdias de Deus, que são as causas de não sermos consumidos diariamente, ela vem em diversas direções para com a nossa vida. E ele diz ainda nessa palavra, assim, pelas misericórdias de Deus, para apresentar o somata. Eu quero trabalhar aqui também a palavra apresentar, que é parastesai. Parastesai, no grego, quer dizer colocar de lado, fazer uma escolha, uma separação. E aqui está falando do sômata, que Paulo está relembrando, está recordando os sacrifícios levíticos, que eram totalmente inspecionados, eram separados, pois não podia ser qualquer animal para o sacrifício, mas este animal tinha que ser puro, tinha que ter as suas qualidades de não contaminado, e é isso que Paulo está dizendo aqui também, para que apresentei os vossos corpos, que é somata, como um ticia. O que é ticia? Ticia é um sacrifício. Quando estamos adorando a Deus, num culto onde a presença do Senhor, ela é real, ela é manifesta de uma forma maravilhosa, nós temos que apresentar os nossos corpos totalmente para com o Senhor, da mesma forma que os sacrifícios iam ali para o holocausto, que era a queima total. Então nós queimamos totalmente a nossa carne, o nosso soma, para apresentar a Deus o pneuma, a psique, que é o homem interior, com toda a pureza, com toda a limpeza que possamos fazer para o nosso Deus. Então este sacrifício, ele tem que ser sozan. Sozan significa vivo. Temos que entrar no culto vivos e não mortos, porque o sacrifício da antiguidade, ele era morto, e o nosso sacrifício hoje é como se nós estivéssemos ou estamos na realidade vivo diante do Senhor. Não podemos ser pessoas mortas na presença de Deus, mas temos que ser vivos, temos que gerar vidas a outras pessoas. O sacrifício, ele tem que ser hagion. Hagion é santo. A palavra hagion é uma palavra grega que é trabalhada também no Antigo Testamento. É claro, na língua hebraica lá seria kadosh, e aqui no grego seria hagion, que significa santo também, que dá a ideia de puro, de separado, de limpo, sem mancha, sem mácula. O nosso culto a Deus como novas criaturas na presença do Senhor tem que ser um culto santo, pois sem a santificação ninguém verá a Deus. O outro ponto, que ele tem que ser evareston. Evareston é agradável. Aqui a lembrança é para o incenso, que o incenso que era produzido com 5 elementos, que era a ônica, o gálbano, o estoraque, a madeira pura do Líbano, a árvore do Líbano, e também era temperado com sal, o incenso. E o incenso, quando o sumo sacerdote, que é chamado no Antigo Testamento de Cohen Gadol, no Novo Testamento é chamado de Arquiedon, ele levava lá na antiguidade aquele incensário, e a fumaça cobria todo o lugar
santo, e era como se fosse aquele sacrifício subindo com um cheiro agradável. Então, o meu culto, o seu culto, ele tem que ser agradável a Deus, tem que cheirar bem as narinas do Senhor. É claro que quando eu digo narina aqui, eu estou utilizando uma linguagem antropomórfica, estou dando forma humana para entender como Deus nos recebe. E a Bíblia vai dizer aqui sobre o culto racional, a expressão logiken, latian, latian culto e logiken racional. Logiken vem de logia, logia quer dizer estudo, doutrina, e no sentido aqui quer dizer razão. O nosso culto tem que ser pensado, não podemos oferecer um culto de qualquer maneira a Deus. Temos que estar no culto de uma forma coerente. Se entramos no santuário para adorar a Deus, devemos guardar os nossos pés, para que não façamos para Deus sacrifícios de tolos, votos de tolos. Vamos guardar tanto os nossos pés como a nossa mente também. Vamos ser razoável dentro da casa do Senhor. No verso de número 2 vai dizer assim: e não sejais amoldados com este século. Então nós temos a palavra aione, que é século, não é a palavra cosmos, mas é a palavra aionos, que vai nos remeter para o sistema mundano, como que o mundo está andando. E a palavra kaimé, sischematizeste, que significa não sejais amoldado. Essa palavra sischematizeste é de duas raízes. Si, que significa com, e esquema, matizeste, é de esquema, que dá aquela ideia de ordem, de uma coisa também bem trabalhada. Nós não podemos nos amoldar com esse mundo, que é adotar uma moda, que é adotar um determinado padrão do mundo. Não devemos fazer isso de forma nenhuma, pois fomos chamados como santos e irrepreensíveis na presença do Senhor. A outra palavra que eu gostaria de meditar com vocês, no verso de número 2, é a palavra metamorfose, que vai dizer sede transformado. Ou seja, não devemos ter a forma do mundo, mas devemos ser transformados, devemos ter uma forma divina. Da mesma forma como Deus nos chamou com uma santa vocação, nós vamos ter essa forma coerente, essa forma moderada diante de Deus. E por que nós temos que ter essa forma? Para nós termos uma renovação de mente e para sermos provados, ou seja, para nós provarmos qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Boa, agradável e perfeita. A palavra aqui provardes é dokimazen. A palavra dokimazen é uma palavra utilizada para cunhar a moeda, para saber se aquela moeda era verdadeira ou não. Era um teste que a pessoa que tinha para provar o ouro, se o ouro ele era puro ou se era um ouro falso. E isso vai falar da minha fé e da sua fé. Se a nossa fé for verdadeira, ela vai ser provada no dokimazo. E nesse dokimazo vai sair se é verdadeira ou se é falsa. Mas nós vamos ser provados para conhecer a telema, que é a vontade de Deus, que é boa, agaton, evadeston, que é agradável, e teleion, que é perfeita. Muito bem, no verso de número 3, eu quero meditar com vocês aqui sobre
três pontos sobre a palavra hiperfronem, que diz não pensar alto demais, e na palavra fronem, como convém pensar, e a palavra sofronem, que significa ser moderado. Então nós temos aqui três termos que vêm da mesma raiz. Hiperfronem, que significa pensar alto. Fronem é pensamento e hiper acima. Nós, chamados para sermos santos e irrepreensíveis, para apresentar um culto racional a Deus, diante de várias pessoas no culto, de diversos irmãos, eu não posso pensar alto demais, que eu sou alguma coisa. Eu não posso ser o hiperfronem, que é o pensar alto, mas eu tenho que ser um sofrone, que é o quê? Pensar moderadamente. E o que é pensar moderadamente? É pensar com coerência, que o nosso Deus é bom, que Ele é maravilhoso e que nós devemos prestar um culto verdadeiro a Ele e não um culto de qualquer jeito. Que Deus vos abençoe para a glória do nome dEle. Lerita Rote, até logo. Daqui a pouco eu volto.